Olá, pessoal do Super à Prova, aqui é a Priscila, professora de Sociologia, e hoje nós vamos dar continuidade à temática da cultura. Na aula de hoje, que nós vamos buscar compreender alguns conceitos, né, relacionados a essa temática, com o intuito de a gente compreender os fenômenos culturais, né, buscar entender como eles são operacionalizados na nossa realidade. Então, a gente vai buscar entender o conceito de assimilação, aculturação, etnia, identidade e diversidade cultural. Então, vamos lá. Aqui estão as orientações de estudos, né, para vocês direcionarem os seus estudos na hora de fazer o estudo em casa, mais individual, saber onde localizar no material de vocês, né, a questão-chave, o elemento-chave de cada um desses conceitos, tudo bem? Então, vamos lá. Esses conceitos de assimilação, aculturação, etnia, identidade, diversidade cultural, eles servem, né, para nós compreendermos a nossa realidade, compreendermos essas categorias, identificarmos na nossa realidade com o intuito de desnaturalizar esses fenômenos sociais. Lembrando que uma das tarefas da sociologia é buscar esse estranhamento, essa desnaturalização desses elementos vistos, né, na sociedade. Então, buscar conhecer e compreender esses conceitos, eles nos ajudam justamente nessa tarefa. Então, vamos ao conceito de assimilação. A assimilação, ela ocorre num processo no qual uma cultura adquire e incorpora elementos culturais de outra, ocorrendo uma certa homogeneização cultural, né, de dados elementos culturais. No entanto, os seus elementos culturais de origem, eles não perdem, né, o seu significado. Geralmente, como que se materializa esse processo? Né? Em sociedades que foram colonizadas ou mediante, né, as migrações, né, e as populações migrantes em um território distinto. Então, elas se solidificam em determinada cultura que é distinta da sua e passa a assimilar esses elementos culturais, né, no seu repertório cultural, se homogeneizando com aquela sociedade. Não necessariamente essas pessoas elas vão perder a sua identidade cultural originária, né, seus elementos culturais de origem, mas elas também vão assimilar esses elementos culturais pertencentes àquela sociedade, àquela cultura que ela está inserida. Então, isso nós vamos chamar de assimilação, tudo bem? A aculturação, ela também ocorre mediante um contato entre diferentes agrupamentos humanos, diferentes culturas. No entanto, nesse contato, que vai ser mediante um choque cultural, né, um confronto, um estranhamento, determinados elementos culturais vão ser absorvidos e outros não. E alguns vão ser ressignificados. E essas culturas, né, vão ser geralmente híbridas. Né, o que o Coelho vai dizer no Dicionário Crítico de Política Cultural? Resultante de uma pluralidade de formas de intercâmbio entre diversos modos culturais, cultura erudita, popular, empresarial, etc., que geram processos de adaptação, assimilação, empréstimo, sincretismo, interpretação, resistência, reação contraculturativa ou rejeição de componentes de um sistema identitário por um outro sistema identitário. Modos culturais compósitos, como óperas montadas em estádios de futebol, espetáculos de dança modernas apoiadas em manifestações de origem popular, como jazz, exemplificam processos de aculturação ou de culturas híbridas. Então, a aculturação vai ser gerada mediante esse choque cultural, no qual alguns elementos da outra cultura vai ser internalizado por essa cultura e vice-versa, e outros vão ser rejeitados e ressignificados. Tudo bem? Então, diferente da assimilação, onde você absorve os elementos culturais para buscar uma homogeneização dentro daquela sociedade, aqui na aculturação você vai ressignificar alguns elementos, outros você não vai adotar, e aquela cultura vai se constituir de maneira híbrida, certo? A etnia, quando nós vamos falar, né, sobre esse conceito, nós estamos referindo a quê? A um agrupamento humano que apresenta certa homogeneidade cultural, seja por uma linguagem, religião, alimentação, parentesco, costumes, entre outros elementos partilhados pelo grupo. Então, quando nós falamos etnia, nós estamos falando que existe um grupo que compartilha de uns mesmos elementos culturais. Kabengele Munanga
Ele vai dizer o seguinte: etnia é um conjunto de indivíduos que, histórico-mitologicamente, têm um ancestral comum, têm uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão, uma mesma cultura e moram geograficamente em um mesmo território. Então, a etnia vai fazer parte dessa homogeneidade cultural, que vai identificar um grupo. E aí, o conceito de etnia vai se relacionar muito com o próximo que a gente vai ver, que é o de identidade. Vai ser o seguinte: a identidade, né, quando a gente fala de indivíduo, ela vai consistir na construção dessa subjetividade individual por meio das apropriações culturais, né, dos elementos culturais de cada agrupamento humano. Então, o indivíduo ele vai se constituir enquanto indivíduo a partir da absorção desses elementos culturais vistos no grupo. Tanto uns que ele vai adotar, quanto outros ele também vai rejeitar. Então, não vai ser todos os indivíduos iguaizinhos, né? Todos vão absorver de maneira uniforme os elementos culturais do seu grupo. Não. Cada indivíduo vai absorver um aspecto daqueles elementos culturais do grupo. Por isso, nós vamos ter uma diversidade, inclusive, dentro de cada sociedade. Tudo bem? Roberto Cardoso de Oliveira ele vai dizer o seguinte, né? Formação da identidade tanto individual como na do grupo. Ele vai dizer o seguinte: esse processo de formação da identidade e da etnicidade do grupo está relacionado à afirmação do nós diante dos outros. Ou seja, quando uma pessoa ou um grupo se afirma como tais, o fazem como meio de diferenciação em relação a alguma pessoa ou grupo com que se defrontam. É uma identidade que surge por oposição. Ela não se afirma isoladamente. O que ele está dizendo aqui? O ser humano ele é um ser social, então ele não pode ser analisado de maneira isolada. Ele está sempre sendo analisado em relação com o outro, em relação com outro indivíduo, com outro agrupamento indivíduo, que vai formar uma sociedade, uma cultura. Então, o processo de identidade, de formação dessa identidade, tanto individual quanto grupal, ela vai se dar em oposição ao outro, de você se diferenciar do outro e constituir a sua identidade, tanto de grupo quanto de indivíduo, que vai absorver esses elementos da sociedade de acordo com os seus interesses. Tudo bem, gente? E, por fim, a diversidade cultural, o que ela expressa? As diferentes formações culturais existentes nas sociedades, nos diversos contextos socio-históricos, em todo o planeta, em todo o mundo. Então, essa diversidade cultural ela vai expressar o quê? Vamos voltar aqui. Essa pluralidade étnica que existe no mundo. Lembra quando a gente estava comentando sobre o conceito de cultura, o conceito amplo de cultura? Cultura é tudo aquilo produzido pelos seres humanos. Então, cada sociedade vai produzir os seus elementos culturais de acordo com as suas necessidades. E as necessidades vão ser distintas, dependendo do contexto histórico, geográfico que você vai estar inserido. Então, essa diversidade cultural expressa isso. Essa pluralidade étnica, essas diferentes necessidades sanadas por diferentes agrupamentos humanos. De reforço de teoria, fica um filme para vocês, O Enigma de Caspar Hauser, que ele vai analisar e vai problematizar questões que nós abordamos ao longo dessa aula, a assimilação, a aculturação, como que um indivíduo é socializado num grupo. Ele está disponível aqui nesse link, vocês podem acessar, está no YouTube, está aí nas redes. E é um filme bem interessante para vocês aprofundarem seus conhecimentos sobre essa aula. Temos aqui algumas referências também para vocês abordarem e aprofundarem seus conhecimentos sobre esses diversos conceitos. E nessa aula nós terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nós continuamos na próxima aula com a temática da cultura. Até mais, gente!